Olá, amigos da Roraima TV. Hoje aqui mais uma edição aqui do seu podcast, Uma Questão de Opinião. E eu quero convidar você hoje a ficar com a gente, porque hoje nós vamos estar falando sobre literatura. Você já leu um livro esse ano? Você tem vontade de se tornar um escritor? Você é uma pessoa que tem o hábito de ler, saber do que acontece no mundo? Hoje eu vou estar conversando aqui com ela, Micaela Musi. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer estar recebendo você hoje aqui com a gente, né? E nós vamos estar falando hoje exatamente sobre isso, sobre literatura, poesia, né? E a Micaela tem aqui um livro que tem Onde Meus Passos Não Andaram Sós. Nós vamos estar falando sobre esse livro e vamos estar conversando com ela e vamos estar falando sobre vários assuntos pertinentes à literatura. Isso mesmo. Olá a todos, eu me chamo Micaela Musi, Posso chamar de pastor? Pode. Como o pastor disse, eu sou a criadora e organizadora do projeto literário voltado para a literatura cristã. E esse livro especificamente, ele é de todas as edições que nós já fizemos. É uma coletânea das poesias que nós escrevemos. Organizada em um livro falando sobre as nossas experiências na vida cristã, palavras específicas da Bíblia a respeito de quem Deus é, do que Deus faz, e também sobre sentimentos. E esse livro é sobre isso, é sobre a nossa caminhada com Cristo e sobre como Deus faz parte dela e como nós não estamos sós nessa caminhada com Deus. É a gente entender que nós não estamos sozinhos neste mundo, né? E como a sua área assim é voltada para o campo cristão, essa pessoa que está nos assistindo agora, ela pode ter ficado curiosa em saber como foi que você teve essa ideia, né? Como foi que isso nasceu? Como foi que nasceu assim? Não, eu vou fazer poesias baseada em Cristo. Como foi que isso surgiu? Nascer foi durante os cultos de talentos da nossa igreja, eles sempre acontecem anualmente. E nesse culto, na verdade, é um mês todo de oficinas, só que são oficinas voltadas para dança, para música, para o louvor e para o teatro. E quando abriu novamente as oficinas, eu pensei, e se tivesse da escrita também? Porque as artes, elas podem ser usadas como meio de evangelismo, mas não só as artes visuais, ou que você pode escutar, mas também as artes que você pode ler. E aí surgiu a ideia do projeto Chamados para Escrever, que era justamente para incentivar cristãos a escreverem, para evangelizar, escreverem para comunicar o evangelho para as pessoas e através da escrita, através das letras. Como foi essa recepção dos membros da igreja em relação ao seu projeto, né? Escrita, assim, como foi a recepção? Houve assim uma curiosidade, houve uma aceitação com mais facilidade? Como foi que qual é a tua percepção disso aí? Sim, na época, o nosso apoio foi dos líderes que eles concordaram em adicionar essa oficina, mas foi feito um vídeo chamado para toda a igreja. Mas no momento que acabaram as inscrições, foi informado para mim que apenas 2 pessoas tinham se inscrito na oficina. Não foi um choque, porque a gente sabe que hoje em dia nem tantas pessoas são interessadas em leitura e em escrita, então teve 2 pessoas. E durante a oficina, uma desistiu e entrou outro. E aí no final ficamos 3 no total, eu e mais 2, escrevendo e estudando escrita e como trazer isso para o Evangelho. Então, assim, né, você já percebeu que existe uma certa resistência quando se fala sobre ler, né? Porque eu tenho aqui uma pesquisa que fala que o Brasil o índice de leitura no Brasil é considerado baixo, muito baixo, né? E vem caindo nos últimos anos. Além de ser baixo, ainda vem diminuindo ainda mais essa questão da leitura, né? O brasileiro não tem o hábito de ler,
Não tem, e é uma, assim, uma coisa muito triste, né? Porque a leitura, ela faz o que acontece com a pessoa que lê? A sua mente abre, os seus conhecimentos se ampliam, né? Então, assim, a falta da leitura vai causando que aquela pessoa, ela vai, tipo, se atrasando em relação às informações, em relação ao conhecimento, né? Como é que você consegue perceber isso aí? Qual é a sua percepção? Assim, o Brasil está nesse índice baixíssimo de leitura, as pessoas não têm esse hábito de ler. Como é que você vê isso? Eu acho que para você ler, você tem que dedicar seu tempo e tem que dedicar um esforço para você compreender o que você está lendo. E em uma época como a nossa, onde tudo é entregue muito fácil, muito rápido, e os estímulos estão em todos os lugares, em filmes, em reels, em vídeos rápidos, é muito difícil você focar sua atenção em um livro, em páginas, onde aquilo não vai ficar se movendo, você só vai ler e vai ter que se esforçar para compreender aquilo. Então, eu acho que o problema é justamente que a gente tem muito fácil hoje as coisas, tem muita tecnologia e por causa da muita tecnologia, então a gente não se dedica muito à leitura, ao papel. E, infelizmente isso é muito triste, mas eu percebo, principalmente na minha geração, para hoje em dia é muito mais difícil você ver pessoas que leem, ver pessoas que escrevem, porque não tem esse interesse em todos, é uma coisa mais nichada, poucas pessoas leem, poucas pessoas... Esse é um problema, né? Por exemplo, na escola, né? Na escola, que a gente está na escola, a gente percebe que os alunos não gostam de ler, né? Porque, como você disse, né? As pessoas querem coisas fáceis, rápidas, imediatas. Então, é melhor você aí pegar um resumo ali na internet, né? E ler ali rapidinho, que vai satisfazer aquele momento. Mas a pessoa deixa de conhecer a obra em si, né? Porque é difícil você transmitir esse desejo para outra pessoa, para ela ler, né? Para ela ler, porque precisa gostar, né? E como é que começa isso? Como é que começou na sua vida o desejo de ler, de escrever? Como foi assim? Qual foi o estalo que deu quando você percebeu, você já estava lendo, estava escrevendo? Eu acho que foi muita influência da minha irmã mais velha, porque ela lia muito. Então, porque ela lia muito, eu comecei a ler os livros dela. E por ser histórias que fossem mais, não fossem tão didáticas, fossem histórias de fantasia, de ficção, aquilo acabou me agradando, prendendo a minha atenção, e eu comecei a ler muitos mais livros a respeito de ficção, de fantasia, de romance. E aí, por causa dessa novidade, de você conhecer mundos que não existem, narrativas que ainda não foram contadas, aí aquilo prendeu minha atenção. Então foi uma influência, né? Uma influência que da sua irmã. E isso é uma verdade, porque, por exemplo, a família, dentro de uma família, se ninguém ler nessa família, como é que vai ter esse hábito, né? Como é que vai despertar lá na criança, no jovem, se ninguém lê? Se você não vê ninguém lendo, né? Se na sua família já ninguém lê e seus amigos, as pessoas ao seu redor também não leem, como que ela vai se interessar? Justamente, né? Eu vim de uma família que ninguém lia nada. Nada, não tinha conhecimento. Mas eu comecei a gostar de ler depois que eu descobri um livro lá que estava dentro de uma gavetazinha lá, que já estava empoeirado há muito tempo. E eu comecei a ler esse livro, e ele trouxe um despertamento para a minha vida em relação a isso, porque eu comecei a descobrir coisas, né? Comecei a perceber que existia mais, né? Isso foi ampliando a curiosidade. E é interessante também nessa pesquisa que fala que 53% dos brasileiros não leram nenhum livro. É triste, né? 53% dos brasileiros não leram nenhum livro, né? Hoje eu cheguei aqui na TV, eu perguntei aqui para um rapazinho aqui, quantos livros ele tinha lido este ano, né? Nenhum, né? E eu perguntei qual foi o último livro que ele leu. Ele nem lembrava, né, qual é o título do livro. Então, a gente percebe que as pessoas não têm assim esse interesse
de ler, né? De ler, de entender. Porque quando você lê, é diferente de você estar na frente de um celular, né? É aquela mensagem curta, rápida, e que muitas vezes não vão influenciar nada na sua vida. Então, assim, o livro, ele ajuda muito a pessoa a pensar, não é verdade? E como foi, assim, falando nisso, o que o livro trouxe para a tua vida, a leitura? Bom, uma coisa interessante é que a maioria das coisas que a gente consome hoje em dia são coisas escritas. Se você pensa num filme, tem um roteiro por trás. Se você pensa numa série, a mesma coisa. Se você pensa num noticiário, numa televisão, tudo ali tem escrita por trás. Numa música, tem letras também escritas por trás. Então, a escrita, ela está ao nosso redor, ela impacta todos, mas nem todos percebem isso. Então, para mim, descobrir a escrita, descobrir a leitura, foi justamente descobrir um mundo de expressões, você poder se expressar e conhecer as expressões das outras pessoas também. Uhum. Conhecer as histórias que elas querem contar e você mesmo criar histórias que você quer contar para passar uma informação, passar um ensinamento. Então, isso é muito divertido, você poder criar um personagem, por exemplo, e ter o poder de fazer acontecer ao redor dele, fazer ele experienciar coisas. É como se você fosse um pequeno criador. E aí você pode criar histórias, narrativas. Você pode brincar, né? Exatamente. E aí tem até um meme por aí entre os escritores de que você vai... Como é que diz? Você vai... tipo assim, eu não quero matar meu personagem, mas é eu mesmo que escrevo. Então, se ele morrer, porque eu quis que ele morresse. Então, tem esse poder na nossa mão, e não só de um personagem, mas também de todo mundo, por exemplo, que você pode criar. Então, isso para mim é muito interessante. E para as pessoas que talvez não se interessem em livros, você pode tirar, por exemplo, todo mundo gosta de filme. Então, imagine você ter o poder de fazer acontecer num filme. Escolher o final do filme, né? Eu acho que isso teria sido melhor. Você pode escrever um final melhor para a sua própria história. Então, para mim, isso é muito interessante, você ter esse poder e você poder contar histórias, contar uma narrativa para alguém. É interessante o que você está fazendo, né? Assim, a leitura, ela vai criar personalidades. Quando você lê, você vai adquirindo o conhecimento. E isso vai fazer com que você cresça, desenvolva. Você disse assim, né? É divertido ler. Mas a gente sabe que às vezes a pessoa que lê, ela tem as outras pessoas que não ler, elas têm um certo preconceito, né? Já fulana é intelectual, ou fulana ela quer saber mais do que nós. Isso acontecia com você? Assim, às vezes você... É que nem você disse, né? Quantos livros você já leu esse ano, enfim. Acaba parecendo meio mesquinho você falar, eu li 2 livros esse mês, eu li 300 livros em um ano. Acaba parecendo um pouquinho mesquinho. E as pessoas falam, pra mim não dá porque não faz meu tipo, eu não gosto muito de ler, me dá cansaço, enfim. Tem essa questão da pessoa dizer, não, essa é a minha personalidade, eu não consigo. Você consegue, mas eu não consigo. Porque eu acho que às vezes você só precisa encontrar o tipo certo de leitura para você, o que te atrai, o que é interessante para você. Pois é. Agora vamos falar aqui desse seu livro, né? Você disse que ele é uma coletânea de poesias. Por que você escolheu a poesia? A poesia, para ser exposta em mural, para alcançar as pessoas, ela é mais fácil. Porque, que nem você disse, hoje em dia muitas pessoas não leem. Então, se a gente fizesse, por exemplo, 5 livros diferentes sobre uma história, e cada um tivesse ali 40 páginas, 80 páginas, quem seriam as pessoas que sentariam para ler nosso livro? A poesia, ela geralmente é só uma página, 2 páginas, e é mais rápido para a pessoa ler e receber aquela mensagem. Então, para os murais, porque o projeto ele acontece ali por um período de tempo e no final é apresentado um mural com tudo que foi escrito, principalmente a poesia.
Então, para as pessoas serem alcançadas pelo projeto, a gente pensou na poesia porque ela é mais rápida, dá para a pessoa ler. Foi uma estratégia. Isso, exatamente. Mas o projeto, na primeira edição, ele não produziu só poema, teve 2 roteiros. Você vai falar mais sobre isso depois que nós voltarmos aí do intervalo. Seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Todos os dias o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz: é negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Sebrae Roraima. Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Nós vamos falar da InfoRR, que é a referência em fibra óptica e que tem cobertura em todos os municípios do estado de Roraima. É uma boa pedida para você que quer navegar com tranquilidade e segurança na internet. Estamos de volta, meus amigos aqui da Roraima TV, e hoje nós estamos falando sobre poesias, estamos falando sobre literatura, e eu estou recebendo ela aqui, a Micaele Muse, né, Micaele? Então, vamos continuar falando aqui sobre o seu livro, mas antes de a gente entrar profundamente no livro, vamos dizer aqui os autores desse livro, né? Porque você não fez ele sozinha, né? Vamos lá, fala aí dos seus colaboradores. Como eu falei mais cedo, o projeto no final ficou com 3 pessoas. Essas 3 pessoas são os 3 autores do livro. Sou eu, Micaele Muse, Paula Mello e Ana Maria Dijati. São as 2 pessoas que compraram essa ideia comigo e se investiram em fazer a oficina, em fazer os desafios semanais. Todos os da primeira edição, da primeira parte do livro, no caso, foram poemas que foram sorteados sobre assuntos diversos da Bíblia, e cada um pegava e escrevia seu poema. Então, o livro contém poesias de nós 3, sobre os temas que foram sorteados e também sobre milagres, que foi o tema da segunda edição. Muito interessante mesmo, né? Mas aonde que a pessoa pode encontrar esse livro? Para adquirir, a pessoa aí ficou curiosa aí, quer adquirir. Esse livro, no momento, ele não está disponível, porque estamos fazendo aqueles trâmites na gráfica. Esse daqui é só um modelo. É um boneco, né? Isso. Mas quando ele estiver pronto, vocês vão disponibilizar, né? Isso. Muito bem. Lá no finalzinho, a Micaele vai deixar aí o Instagram dela para você poder ter em contato e já adquirir esse livro. E recomendo para você adquirir. Mas vamos lá. O livro ele fala sobre poesias baseadas na Bíblia, né? Que o tema é muito interessante, né? Onde meus passos não andaram sós. Por que vocês escolheram esse tema desse livro, o título desse livro? Foi baseado em quê exatamente? Porque as nossas poesias, elas falam sobre nós, seres humanos, e a nossa relação com o nosso Deus Criador. De que justamente nós não estamos sozinhos. Então, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente vivencia, não é experienciado sozinhos. Não estamos sozinhos, mas Deus conhece nossos sentimentos, Deus conhece nossas histórias, tudo que a gente passa. Então, cada poema ele acaba entrando dentro dessa ideia de que nós não estamos sozinhos. Como, por exemplo, falamos sobre milagres,
milagres de pessoas que viveram antes de nós, mas também milagres de pessoas que não estavam sozinhas, porque Jesus fala, né? Não vos deixareis órfãos, mas estarei convosco até o fim. Então, é sobre essa caminhada que às vezes parece que você está sozinho, mas justamente Deus está. A poesia, ela tem um poder muito forte, né, de impactar as vidas, né? A gente estava conversando aqui que vocês fizeram uma exposição em um festival, o Festival Celebra Roraima, né, que foi aí alguns dias atrás. E me conta aí dessa experiência. Então, essa experiência foi quase que um milagre, vamos dizer assim, porque o festival, ele queria fazer uma feira criativa e eu muito assim, desconfiada, muito sem muita, assim, meio desconfiada, sem saber que ia dar certo, fui lá, me inscrevi no formulário, deixei as informações do projeto, o que a gente fazia, e ele foi selecionado para participar. Nós fomos lá numa reunião e eles disponibilizaram para a gente um stand que ia ficar lá de graça, tudo de graça. E aí nós adaptamos nosso mural para expor nesse stand, ali no meio daquelas barraquinhas de comida, de roupa. Na feira, né? Na feirinha lá, né? Feira. E aí, quando nós chegamos lá, muitas pessoas passam por ali, muitas pessoas geralmente procurando comida. E aí, pela gente... Encontrou outro tipo de comida, né? A comida que alimenta a alma, né? Então, a gente ficou assim meio incerto como fazer essa divulgação. Então, a gente começou a abordar as pessoas que estavam passando. Elas estavam passando ali na rua, indo direto para um lugar, e a gente, oi, desculpa lhe incomodar, mas nós somos um projeto de escrita, nós escrevemos poemas para passar alguma mensagem de Deus para vocês. Se você quiser, pode vir, é só girar a roleta, tudo de graça. As pessoas perguntavam, tem que pagar alguma coisa? Não, moço, tudo de graça, só vir, a gente lê para você, porque tem gente que não gosta de ler, né? Aí, para facilitar, a gente falava, não, a gente lê para você, você só escuta. Então, as pessoas começaram a vir, e a gente ia poema por poema, tinha uma roleta, e a gente girava, o número que caía era o número de poema. Então, a gente ia lá no número 13, e a gente ia lá e lia o poema para a pessoa. E foi uma experiência muito legal, porque já tinha todos os poemas dessa coletânea, foram 28, se eu não me engano, e as pessoas, a gente começou a ler como quem não queria nada, e de repente as pessoas começavam a chorar. As pessoas começavam a dizer, era exatamente essa palavra que a gente estava precisando. Eu vou me mudar. O poema que mais é confuso desses todos é O Corvo e a Porta. Quase ninguém entende ele. E aí ele caiu para uma moça, e eu já li com aquele coração, meu Deus, ela não vai entender. E aí ela começou a chorar, mano, é justamente o que eu estava precisando ouvir. Então foi uma experiência que a gente viu o impacto do nosso trabalho e do trabalho de Deus também, porque os poemas, a gente não diz que é nosso, mas é Deus que inspira e a gente vai lá e escreve. Então a gente começou a ver o impacto disso nas pessoas e foi muito lindo. Foi uma experiência muito legal, assim, da gente trazer algo para eles e trazer esperança. Você percebeu que deu certo, né? O objetivo foi alcançado, né? Foi esse sentimento. Muito bem. Então vamos lá. Você falou tanto na poesia que fiquei curioso agora para ouvir uma poesia. Você quer abrir um aleatório? Porque a gente gosta muito de fazer isso. Bora lá. É aqui mesmo, né? No livro? Isso. Vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui. Tanto para escrever quanto para entregar para as pessoas. Muito bem. A gente gosta muito desse do aleatório. Vamos lá. O outro lado do lago. Você quer que eu leia? Por favor. O outro lado do lago. Vim por tua ordem para lhe obedecer, mas fazer o certo agora também é sofrer. Mestre, não te importa se eu aqui morrer? Teu silêncio, Senhor, só me faz padecer. Por que tanto medo? Ainda não crer? Não temas, filho, eu estou com você. Esse poema, ele é sobre quando Jesus fala para os discípulos. Para Pedro, né? Sei. Sim. Ele fala, vão até o outro lado do lago. E é Jesus que, a Bíblia fala, ele impele eles a ir para o outro lado do lago. Então, Jesus meio que obriga eles a irem. E aí, justamente nessa ocasião que eles estão ali no mar, começa a vir a tempestade. E isso pode ser aplicado na nossa vida. Imagina Deus
dá uma orientação para você e você obedece, e por causa da sua obediência você começa a sofrer, você começa a passar por dificuldades. E aí você começa a duvidar de Deus. Por que que Deus me mandou para cá? Por que que eu estou passando por isso, sendo que eu estou nesse lugar só porque eu obedeci a Deus? E é justamente a resposta. Por que você ainda tema? Por que você ainda está temendo? Por que você não crê? Não se preocupe, eu estou com você. Justamente depois na história, Jesus acalma a tempestade, eles passam para o outro lado. E é sobre isso esse poema, sobre você obedecer e às vezes padecer pela obediência, mas como Deus reafirma: eu estou com você, vai dar certo. Muito bom, né? É um poema assim que muito inspirador mesmo, né? Que está bem atual, né? Que está bem assim voltado para realmente trazer essa esperança, né? Trazer essa esperança para aquela pessoa que está passando uma dificuldade, que está sem rumo, né? Está sem rumo. Então, é uma mensagem muito forte, né? Uma mensagem que impacta mesmo, saber que nós temos alguém que está velando por nós e que vai cuidar de cada um de nós de uma forma poderosa, certo? Então, Micaele, eu estou muito feliz por você estar aqui, vir aqui com a gente hoje. Só tenho a agradecer imensamente a sua vinda até o nosso podcast, que enriqueceu com certeza esse dia. Eu quero que você deixe agora uma mensagem para essa pessoa que está aí. Nós estamos falando sobre esperança, estamos falando sobre amor e poesia. Ou, se você preferir deixar uma outra poesia para essa pessoa, você escolhe aí. Ou você manda uma mensagem direto para essa pessoa, ou você pode escolher uma poesia para deixar para essa pessoa. Tudo bem. Olha ali para aquela câmera ali, ó. Justamente você saber que você não está sozinho. Eu gostaria de deixar essa mensagem para que você tenha paz no seu coração, que você, na oportunidade certa, você leia mais poesia, você busque saber, talvez aleatoriamente, o que Deus quer falar para você, e que você saiba que você não está sozinho, que Deus conhece você, conhece a sua história, conhece os seus sentimentos. E se tem alguém que realmente conhece você, esse alguém é o Deus Criador de todas as coisas. E eu gostaria de ler mais um poema. Deixa eu escolher um aqui. Eu vou ler O Homem com a Corda de Medir, que é sobre uma das passagens mais lindas da Bíblia, que fica em Zacarias 2. Um anjo vem e diz ao outro: vai e faze-o saber, que depois do fim, na grande cidade irão viver os herdeiros de toda tribo, língua, povo e nação, aqueles que, mesmo provados, fiéis permaneceram. Não será ele como um muro de fogo à sua volta? Não habitará em seu meio, fazendo brilhar sua glória? Busca o Senhor, herdeiro, pois já é chegada a hora, em que as suas perdas serão ofuscadas pela vitória. Vê, eis diante de ti teu prêmio, com mãos transpassadas. Vê, eis teu alívio, pronto a enxugar tuas lágrimas. Vai, herdeiro, entra no descanso eterno do amado. Vai, herdeiro, reencontra os teus que antes descansaram. Ai de ti, Babilônia, o noivo vem sua noiva resgatar. Ai de ti, que ousaste a menina dos seus olhos tocar. Alegra-te, herdeiro, pois ele não deve tardar. Alegra-te, pois logo com teus irmãos repousarás. Esse poema é justamente sobre esperança. É sobre você saber qual é o final da nossa jornada. O final da nossa jornada não é um carro, não é uma casa, não é um emprego ideal. O final da nossa jornada é justamente Jesus com as mãos transpassadas. E essa promessa que ele traz de alívio eterno, onde Deus diz: eu vou enxugar as lágrimas deles. As minhas mãos vão enxugar as lágrimas dele. Então, essa é a nossa esperança. Por mais difícil que seja, você se lembre que essa é a nossa esperança e que no final vai dar tudo certo. Com certeza vai dar tudo certo no final, né? E falando em final, quero que você deixe aqui agora o seu Instagram, para essa pessoa aí entrar em contato com você, saber mais sobre o seu livro, né? Deixa para nós aí as suas redes sociais. Pessoal, quando vocês quiserem participar das oficinas de escrita, saber quando que vai ter o próximo mural, ou participar, ou comprar o nosso livro quando ele for lançado, tudo isso vai sair no nosso Instagram, que é @chamados para escrever, tudo junto. Então, você pode estar nos seguindo e acompanhando
para saber se você pode participar ou então adquirir um poema. Tem vários poemas postados lá. Então, fica esse convite para você também estar participando dessa jornada. Quero te agradecer aqui imensamente por ter aceitado esse convite, né? Demorou, mas chegou o dia, né? Então, assim, que eu desejo toda sorte de bênção na sua vida, com o seu projeto, também os seus companheiros aí de escrita, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, beleza? E você, eu quero convidar você para o nosso próximo podcast. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Bora lá. Oi?